você conhecer e fazer uso de uma estratégia que vai otimizar e potencializar os seus estudos. Você já ouviu falar sobre mapa mental? Essa é uma técnica valiosa para quem estuda para concursos públicos, processos seletivos e até para uma prova na faculdade. Olá, meu nome é Meire Domingues, sou professora e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que é um mapa mental e para que ele serve. Além disso, nós vamos conversar sobre o processo de construção de um mapa mental. Quais são os procedimentos que você deve fazer antes da construção, durante a elaboração e como fazer uso desse mapa depois que ele está pronto. E fique até o final desse vídeo, porque além de trazer o conceito, nós vamos construir juntos um mapa mental, com base no artigo 13 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Porque este é um dos objetivos desse canal, apresentar a você não apenas a teoria, mas também a prática. E aproveita e já se inscreva aqui, assim você não perderá nenhum vídeo. Vamos lá? Então vamos responder a primeira pergunta. O que é um mapa mental? Na década de 60, um escritor chamado Tony Buzan sistematizou uma forma de registrar as ideias que faz uso de palavras e imagens. Por meio dessas palavras e imagens, o objetivo é construir esquemas, estruturas a partir da nossa imaginação para relacionar essas ideias, ou seja, fazer uso tanto da racionalidade quanto da criatividade. Por isso que essa técnica é tão eficaz. Ela exige de nós a mobilização de estruturas cognitivas dos dois lados do nosso cérebro, o que potencializa a nossa aprendizagem. Agora já podemos responder a segunda pergunta. Para que serve o mapa mental? Ele favorece o registro daquilo que realmente é essencial, as ideias principais, porque ele trabalha apenas com palavras, expressões e não com frases longas como num texto, e de maneira lúdica, por usar imagens, cores, o que favorece a nossa assimilação e compreensão do conteúdo. Muito bem, já sabemos o conceito, agora vamos para a prática. Vamos construir um mapa mental. Mas antes, é importante lembrar que o mapa mental pode ser utilizado em diferentes situações, para diferentes propósitos. Nesse vídeo, eu apresento como uma técnica de estudos, para que você possa resumir e depois recordar das informações importantes de um texto. Por isso, todas as indicações que eu farei a partir de agora terão essa finalidade, que você possa identificar as informações relevantes de um texto e utilizá-las na construção do seu mapa. O primeiro procedimento a ser feito, antes mesmo da construção do mapa mental, é definirmos qual será o tema, o assunto desse mapa. Em outras palavras, ele vai falar sobre o quê? A proposta de hoje é construirmos um mapa mental com base no artigo 13 da LDB, que trata sobre as incumbências, ou seja, os deveres dos professores. Este artigo é muito importante porque frequentemente caem perguntas em concursos públicos acerca dessa temática. E nós precisamos conhecer esse artigo, saber como ele se organiza, quantos incisos ele tem, do que trata cada um, ou melhor, mais do que conhecer, nós precisamos memorizá-los e os mapas mentais ajudam muito nisso. Como forma de treino, eu sugiro que agora você pause esse vídeo e que leia o artigo 13 em sua totalidade. Depois, grife as informações relevantes, aquelas que você acha que devem aparecer em nosso mapa mental. Sugiro também que você não saia grifando o texto já na primeira leitura. Isso porque o texto é novo e de início tudo vai parecer interessante e a gente corre o risco de acabar grifando o texto inteiro. Pronto? Terminou? Vamos ver se os itens grifados aqui foram os mesmos itens grifados por você. A primeira palavra a ser grifada é aquela que se refere ao tema, ao assunto do nosso mapa mental, que é a palavra docentes. Esse artigo fala especificamente sobre os deveres dos professores. Quando eu falo de deveres, eu estou falando sobre as ações que devem ser adotadas pelos profissionais. E para indicar as ações, eu preciso dos verbos. Então nós podemos observar
que os verbos precisam ser grifados de todos os incisos. Eu grifei de amarelo para poder destacar cada um deles. Vamos observar cada um desses incisos. No inciso 1, o verbo é participar. Esse é o dever do professor. E o que é importante mais grifar? Aquilo que complementa o verbo. No caso, é participar do quê? Da proposta pedagógica. Os demais itens são importantes, mas dá para subentender com base nos itens já grifados. O inciso 2 tem dois verbos, o verbo elaborar e o verbo cumprir. O que deve ser elaborado e cumprido pelo professor? O plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Essa informação que o plano de trabalho precisa atender à proposta pedagógica, nós não vamos grifar, mas depois, no mapa mental, eu vou mostrar para vocês como é que eu indico isso. Já o inciso 3 tem o verbo zelar, zelar pela aprendizagem dos alunos. Aqui também não cabe grifar alunos, porque quando eu falo de aprendizagem, já subentende-se que eu estou falando dos alunos. Já o inciso 4 traz o verbo estabelecer, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Aqui quais são as palavras-chave? Estabelecer, que é o verbo, e recuperação. Também não é necessário grifar alunos, porque conseguimos compreender que quem precisa de recuperação, do apoio do professor, é o aluno que obteve um menor rendimento. O inciso 5 apresenta dois deveres. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos é o primeiro. Então vamos grifar ministrar. Ministrar o quê? Dias letivos e horas-aula. E o segundo dever é participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Aqui nós temos um segundo verbo, que é o verbo participar, e não é qualquer participação, é integralmente, do planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Essas foram as palavras grifadas. E por fim, vamos para o último inciso, o inciso 6, que tem o verbo colaborar. O dever do professor, então, é colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Muito bem, todos os itens grifados são itens importantes e que vão aparecer agora no nosso mapa mental. Vamos para a montagem dele. Você vai precisar de uma folha sulfite, que você deve usá-la na posição horizontal, porque dessa maneira você ganha mais espaço para os seus registros. Então posicione a folha dessa maneira. Você vai precisar também de canetas, de preferência coloridas, porque dessa maneira você pode utilizar esse recurso para grifar informações, agrupar ideias semelhantes, que assim você escreve com a mesma cor de caneta, ou você pode fazer o contrário, ideias opostas você escreve com cores diferentes. Tudo isso para tentar organizar melhor o seu mapa. Outro recurso bacana é utilizar os marcadores de texto. Isso facilita o grifo das informações, você destacar algo que não pode ser esquecido. São recursos que vão facilitar a sua leitura dos mapas depois de construídos. Cabe dizer que já existem programas de computador, softwares específicos para a construção de mapas mentais. Nesse vídeo eu vou fazer uso de uma versão gratuita de um deles. Mas você não precisa se preocupar com isso. O importante, na verdade, não é o domínio dessas ferramentas, mas sim compreender como esses mapas mentais são construídos e depois levar essa técnica para o seu dia a dia. Como eu havia dito, eu utilizarei um programa chamado Xmind. É uma versão gratuita, tem recursos reduzidos, mas ele atende às expectativas. Mesmo que você esteja fazendo o seu mapa com uma folha e canetas, só é preciso lembrar que você tem de utilizar palavras, cores e imagens, porque dessa maneira você vai deixar o seu mapa mais atrativo e estimulante. Vamos para a produção. Você está vendo aqui na tela o programa que eu estou utilizando. Ele dá várias opções de formatos, de cores para você escolher. Eu vou escolher essa cor aqui, na verdade é um esquema colorido, colorful. E quando ele for abrir, ele já vai abrir o programa no formato de um mapa mental. Qual é esse formato? A ideia principal no centro e as demais ideias organizadas em formas de ramificações, como você pode ver aí. O que nós vamos colocar nesse tópico central? Vamos colocar o tema, o assunto do nosso mapa. No caso, a palavra docentes. Para que você não esqueça de onde nós tiramos essas informações, você pode colocar uma anotação nesse item docentes, aqui no Note,
ele vai abrir uma tela e aqui você pode colocar que todas as informações foram tiradas da LDB, especificamente do artigo 13, que fala sobre os deveres dos professores. Muito bem, já temos essa informação aqui. Nesse tópico 1, nós vamos colocar as informações grifadas no inciso 1. Participar da proposta pedagógica. No tópico 2, nós vamos colocar as informações do inciso 2. No caso que nós grifamos, elaborar e cumprir plano de trabalho. Vocês se recordam que o artigo diz que o plano de trabalho precisa ser construído com base na proposta pedagógica. Aqui nós podemos relacionar essas duas informações. Vamos criar uma chave que ligue esses dois itens. Aqui em sumário, eu arrasto e essas duas informações estão linkadas. Posso colocar uma palavra para me ajudar a lembrar dessa informação. Vou colocar aqui relacionados, que os dois incisos estão relacionados. Para a produção de um plano de trabalho, é preciso respeitar a proposta pedagógica. No tópico 3, vamos colocar as informações do inciso 3. Nós grifamos zelar, aprendizagem, zelar pela aprendizagem. Mas temos mais incisos a serem acrescentados aqui. Nesse software é só apertar a tecla Tab que acaba abrindo uma nova ramificação. Vamos colocar o 4, que é estabelecer recuperação. E o 5º, nós temos 2 itens. Um é ministrar dias letivos e horas-aula. E para não ficar muito poluído, vamos colocar o outro separado. Participar de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. E desenvolvimento profissional. Você pode olhar e pode achar muito poluído. Uma outra opção que você tem é colocar esses 3 itens aqui, avaliação, desenvolvimento e planejamento, em ramificações separadas. Como é que eu faço isso? Eu vou alterar o texto, colocar apenas participar integralmente. Lembre-se que não é qualquer participação, é uma participação integral. E aqui eu posso criar novas ramificações. Ele tem que participar integralmente do quê? Do planejamento, da avaliação e do desenvolvimento profissional. Assim fica mais organizado. Assim fica mais organizado e você consegue enxergar cada um dos itens. Mas tem uma observação. Se nós deixarmos separados esses 2 itens, alguém pode pensar que não são 6, e sim 7 incisos que fazem parte desse artigo. O que nós podemos fazer? Que essas 2 ramificações, por meio de uma borda. Criamos uma borda e unimos essas 2 informações. Se você achar melhor, você pode até colocar esse item, ministrar dias letivos e horas-aula, na frente, como aparece no artigo. É só arrastar para cima.
Vamos fazer. E arrumar a borda novamente. Pronto, as duas informações estão unidas e dá para entender que faz parte do mesmo inciso. Já o inciso 6, que é o último, vamos acrescentar aqui, colaborar com articulação. Vamos fazer novamente aquelas ramificações menores, apenas para dividir essas informações? Então, colaborar com a articulação da escola com famílias e comunidade. Pronto, todas as informações que nós grifamos estão aqui. E nós utilizamos palavras, utilizamos cores. O que falta para ativar mais a nossa atenção? Algumas imagens. Vamos colocar? Aqui no item participar da proposta pedagógica, como demanda debate, diálogo, nós podemos colocar um ícone que lembre conversa. Então vamos colocar esses balões aqui. Já para elaborar e cumprir um plano de trabalho, demanda estudo, preparação, podemos colocar alguns livros. Zelar pela aprendizagem é a aprendizagem do aluno. Podemos colocar uma imagem que lembre o aluno. O mesmo acontece em estabelecer recuperação. Também é do aluno. Podemos colocar a mesma imagem utilizada na outra. Participar integralmente dessas ações planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional é o trabalho do professor. Vamos colocar, para lembrar disso, uma lousa aqui. Como faz parte do mesmo inciso, na parte de cima, ministrar dias e horas, vamos colocar a mesma imagem. Para finalizar, colaborar com a articulação escola, famílias e comunidades. E comunidade, nós vamos colocar aqui a imagem de pessoas. Então, adicionamos texto, cores e imagem. Pronto, terminamos! E conseguimos utilizar as palavras, as cores e as imagens. Agora diminui a visualização para você ter a ideia do todo, como é que essas informações ficaram organizadas. Observe que a ideia principal fica no centro e as demais ideias estão relacionadas a ela. Assim fica muito mais fácil de estabelecer as conexões. Vamos ver depois de pronto como é diferente observar essas informações em forma de texto, ou seja, numa organização linear, e essas mesmas informações organizadas em forma de mapa mental. Como é muito mais fácil localizar as informações e compreender as conexões entre elas. Outra coisa importante é perceber que cada um precisa construir o seu mapa mental. São escolhas muito pessoais, de cores, posicionamentos, que podem favorecer a sua memorização. Lembre-se que esses mapas precisam ser constantemente visitados. Não trará resultados se você elaborar um deles e deixar guardado numa gaveta ou numa pasta. Procure pelo menos uma vez por semana olhar para esses mapas até que você consiga memorizar todas as informações existentes nele. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você compreender melhor essa técnica. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se gostou, compartilhe, comente, deixe seus comentários. Será uma alegria lê-los. Um beijo grande, até a próxima, tchau!